Boa tarde. Boa tarde, Erivânia, Lília, Rita. Rita, me diz se o áudio tá funcionando, por favor. Boa tarde, Marcela, que saudade. Pra mim é boa tarde, né? Ainda tá de dia, ó. Tô até com luz ambiente, não tô com luz. Só tô com um coisa aqui de luz. Esse aqui, ó. Só pra dar uma clareada. Boa tarde, boa tarde. O áudio tá funcionando? Me contem. Eu tô testando um microfone novo para não pegar o som do ambiente, porque continuo na minha luta contra o bar da esquina. Som ótimo, obrigada, Rita. Então, quando você pega um microfone como esse aqui, ó, tá aqui o microfone, ó, ele isola um pouco o barulho externo. Vamos ver quanto tempo dura a bateria, porque não é daqueles telefones. Obrigada, Marcela, obrigada, Cris. Não é daqueles telefones, assim, que tem, tipo, um áudio muito bom, uma bateria que dura. Então, pode ser que no meio da live perca o som, aí eu troco o microfone, e senão a gente... eu volto ao microfone normal do celular. Obrigada, Rita Ramos. Já chamamos os nossos convidados. Já chamamos os nossos convidados de hoje, tá? A Fabiana e o Renato. Mas antes queria esperar o pessoal entrando, né? A Aurilene, Daiane. Hoje, sábado, 18 horas e 2 minutos. Mando, Marcela. Sidneia, a Julica. Lembrando sempre que a gente faz essa live todo dia 22 aqui na Amada Ritinha. Por quê? Porque dia 22 é o dia votivo ou dia devocional. Tem paróquias que chamam de dia votivo de Santa Rita e tem paróquias que chamam de dia devocional. Por que as paróquias fazem este dia? Justamente para a gente não perder o hábito de procurar, por exemplo, apenas Santa Rita no dia de Santa Rita, né? Quem aí tem o costume de frequentar igrejas, paróquias de Santa Rita, capelas, santuários, sabe que todo dia 22 é aquela loucura, 22 de maio, né? É uma loucura, você às vezes não consegue um lugar para sentar, não consegue nem lugar para ficar em pé, porque as pessoas procuram, as pessoas vão fazer os seus agradecimentos, vão fazer os seus pedidos, e meio que só no dia 22 de maio. E aí o resto do ano é como se Santa Rita, né, fosse esquecida lá num cantinho. É mais ou menos assim, ó. Façam essa reflexão comigo. Você tem uma amiga, e aí no dia do aniversário dela, porque o dia do santo é o dia que esse santo nasceu pro céu. Aí o dia do aniversário dessa sua amiga, você procura e manda uma mensagem, ok? Ótimo. Perfeito, mas você nem sempre só manda um parabéns ou manda um agradecimento pela ser sua amiga na sua vida. Às vezes você manda um pedido. Então é ser bem interesseiro, né? Tipo assim, já que hoje é teu aniversário, eu vou te fazer um pedido. Faz um ano que eu não falo com você, mas eu vou aproveitar que eu mandei uma mensagem pro seu aniversário e vou te fazer um pedido. Então, é por isso que existe o dia votivo, que algumas paróquias, santuários, capelas fazem. Todo dia 22 de cada mês é feita uma missa em homenagem a Santa Rita. Algumas paróquias fazem novena 9 dias antes do dia 22. Outras fazem o terço, mas sempre existe alguma programação especial para aquele dia, para o dia 22 de cada mês. Assim cria-se o hábito entre os devotos e devotas de procurar o santo ou a santa não só no dia dele, mas também no dia 22 de cada mês. Né? Então é para criar este hábito de oração. E antes da gente falar da oração que a gente vai fazer hoje, do dozenário, de eu chamar os nossos convidados, eu queria partilhar com vocês uma situação que aconteceu agora, quinta-feira. Eu não sei se todo mundo aqui está fazendo as 15 quintas-feiras. A nossa convidada já entrou. Se todo mundo que está aqui está fazendo as nossas 15 quintas-feiras com Santa Rita, diz aí para mim quem está fazendo. A Cíntia eu sei que faz, Rita Santana, a Júlia, a Cris eu sei também que está fazendo.
Então, desde o dia 6 de fevereiro, nós começamos com a prática devocional das 15 quintas-feiras com Santa Rita, sem falhar nenhuma. Começamos lá no dia 6 de fevereiro e fomos, né? Todas as quintas-feiras. Quinta-feira agora nós fizemos o nosso sétimo, né? Sétimo encontro? Foi sétimo, né? Foi 7 que a gente fez. Então, até eu brinquei que a gente está praticamente na metade do caminho, porque agora temos mais 8 encontros pela frente. E aí, né, durante a live, vocês sabem que eu tava um pouco receosa, tava um pouco temerosa. Por quê? Porque eu fiz uma cirurgia. Eu tirei 2 dentes e já fiz o pino pro implante desses 2 dentes. Então eu tô com um ponto aqui e tô com um ponto aqui. E o meu medo durante a live era que puxasse os pontos, que eu tivesse dor, que tivesse incômodo. Inclusive a minha dentista me alertou que poderia realmente eu ter um pouco de incômodo e dor, porque quinta-feira passada fazia 6 dias que eu fiz a cirurgia, né? Ontem fez uma semana. E aí eu fiz aquela live sempre assim, me sentindo assim receosa, sabe? Assim, quando você se sente assim, você não tá no teu ambiente. E aí terminou a live e eu me senti assim muito, como que eu vou dizer pra vocês? Como se não tivesse feito uma boa live. Eu terminei a live me sentindo assim, que eu fiquei devendo. Que eu não me sentia assim 100% naquela live, então eu me senti devendo, sabe? Assim, quando você sai assim, parece que eu deixei de fazer alguma coisa. Sabe quando você tem aquela impressão assim que você esqueceu alguma coisa? Foi essa sensação que eu tive. E aí, pra minha surpresa, tem um grupo de WhatsApp que tem um povo aqui, a Cíntia, o Márcio, o Flávio, Cris, tem várias pessoas que fazem parte, as Ritas, que fazem parte desse grupo, Julica também, que é um grupo que eles fizeram uma homenagem muito bonita no meu aniversário, e eles trocam bastante mensagem. Eu acho às vezes até que eles esquecem que eu tô no grupo, porque eles ali é um grupo muito ativo, eles conversam bastante. E aí, depois dessa live, começou a ter muita mensagem ali dizendo o quanto a live tinha sido boa. O Márcio que começou, né? O Márcio, marido da Cíntia. Nossa, como a live foi boa, assistam. Porque a Kátia foi muito cirúrgica e tá. E as pessoas começaram isso, Fernanda também, a Ana lá dos Estados Unidos. E aí todo mundo, sabe, fazendo comentário. E eu pensei assim, será que eles estavam na mesma live que eu tava? Porque eu não saí com essa sensação. Eu saí com a sensação que foi uma live, assim, bem mais ou menos. E aí, eu tava pensando sobre isso ontem o dia inteiro, né? O que foi que aconteceu? Antes de começar as lives, eu sempre faço oração do Espírito Santo, né? E aí, hoje, né, eu tava estudando sobre o catecismo da Igreja Católica, justamente sobre o Espírito Santo. E aí eu tive eu entendi o que aconteceu. Talvez eu não estivesse no 100%, não estivesse na minha melhor estado de concentração, na minha melhor entrega, como eu gosto de fazer nas lives. Mas o Espírito Santo de Deus agiu em mim, sabe? Ele agiu em mim. Tanto é que tocou vocês. Então, tipo, o que eu não consegui fazer, porque eu estava preocupado com os pontos, com a dor da boca, etc., o Espírito Santo agiu. E agiu tocando nos corações, e eu acho assim que eu até fui meio dura em algumas coisas, né? Porque eu terminei a live dizendo, a gente diz que não tem tempo para rezar. Já pensou se Santa Rita diz para nós, eu também não tenho tempo para atender os teus pedidos? Ou se Deus diz assim, hoje a minha semana tá muito cheia, eu não vou conseguir atender os seus pedidos. Como a gente faz quando a gente começa a arrumar desculpas para não rezar, né? Pra gente não desenvolver o hábito da oração. E aí no dia seguinte eu fiz aquela postagem, né? Como está o seu galho seco? O galho seco, gente, nada mais é para mim que uma analogia, né, de como é o nosso coração e como a gente precisa regar esse galho seco com oração, com conversa com Santa Rita, com amizade com Deus, com amizade com Nossa Senhora. E não só regar o galho seco naquela hora que a gente precisa, mas sim um exercício diário de oração, de disciplina da oração. Por isso que eu pergunto, como está o seu galho seco? Né? O seu galho seco ganha água uma vez por semana? O seu galho seco ganha água uma vez por mês? O seu galho seco ganha água só quando você precisa? Ou você procura
alimentar a sua fé todos os dias. E aí eu pus lá a postagem e as respostas, gente, foram incríveis. Quem não viu, veja as postagens anteriores da amada Ritinha, uma imagem de uma freira regando um galho seco. E olhem os comentários, não o que eu escrevi, olhem os comentários. Foram comentários, assim como diz o Márcio, cirúrgicos. Sabe por que cirúrgicos? Porque todo mundo assumiu a sua responsabilidade. E isso é o primeiro passo para a gente corrigir uma coisa que está errada. É a gente assumir a responsabilidade. Então, assim, se eu não tenho tempo para rezar, né? Você diz, eu não estou me dedicando e reservando um tempo para rezar. Você assume a tua responsabilidade. Você não dá culpa no marido, nos filhos, no trabalho. Não, você assume a tua responsabilidade. A Rita Ramos escreveu uma coisa muito bonita também. Então, assim, o que a gente pode fazer? Tá, eu tenho um problema e o problema é meu. Como eu posso corrigir esse problema? E foi isso que eu vi nos comentários, assim, que me tocaram muito. Sabe aquela coisa, assim, do olhar para si mesmo e dizer, eu não tenho a disciplina de oração necessária porque eu, pontinhos. Porque eu deixo tudo para a última hora, porque eu não dou prioridade, porque eu sou imediatista, porque eu não dedico um tempo suficiente. Todo mundo assumindo a sua responsabilidade. E aí eu lembrei de uma chefe minha, vou tomar um golinho d'água, que ela tinha a seguinte fala, eu não gostava, sabe? Quando ela falava isso, eu tinha vontade de... né? Ela falava assim para mim, não me traga problemas, me traga soluções. E nessas frases que vocês colocaram, eu pensei, lembrei dela. Porque assim, os problemas a gente já sabe quais são, da nossa falta de disciplina. A gente já sabe, tá? Vocês colocaram lá os problemas de vocês e que bom que vocês colocaram e que vocês assumiram. Eu também assumi a responsabilidade. Mas, e agora? Ok, eu não tenho tempo para rezar. Como que eu vou arrumar um tempo para rezar? Você tem que arrumar uma solução. Ah, eu não tenho concentração, eu não consigo me concentrar. Como que eu vou conseguir me concentrar para rezar? Ah, eu não tenho, como que eu vou dizer? Eu não consigo rezar todos os dias. Como que eu vou conseguir? De que forma? Eu vou pôr um despertador? Vou pôr um lembrete no espelho do meu banheiro? Como que eu vou pôr um lembrete para não esquecer que eu tenho esse compromisso todos os dias? Ah, eu rezo, mas parece que eu tô morna, parece que aquilo não absorve. Como que eu posso ter uma vivência mais rica com a oração? Então, assim, eu tenho problema. Ok, todos temos. Mas como que a gente, sabe? Como que a gente pode resolver esse problema? Cris, eu não gostava, eu odiava quando ela falava isso, mas ela estava cheia de razão, porque ela sabia dos problemas do nosso trabalho. Eu vim me lamentar, fulano não faz as coisas direito, ciclana sempre deixa para a última hora, o outro lá nunca ouve o que a gente pede. Não adianta, ela sabia disso. O que ela queria é que a gente trouxesse soluções. E eu acho que Deus sabe todas as nossas dificuldades de rezar, de se dedicar à oração, né? Ele sabe disso, mas ele quer saber de você. O que você vai fazer para resolver esse problema? O que eu faço para resolver a minha preguiça, a minha procrastinação, a minha pressa, a minha ansiedade, porque eu tô rezando, tô fazendo o terço, e eu tô lá no segundo mistério, a minha cabeça tá pensando tudo que eu tenho que fazer naquele dia. E aí eu tô rezando à toa, porque eu não tô me concentrando naquilo que eu tô rezando. Então o que eu posso fazer para... Opa, volta aqui. Você nesse momento está rezando. Os teus problemas vão continuar lá. Você rezando ou não rezando. Então, é sobre isso, né? Então, sobre tudo isso faz parte da nossa vivência de fé. Hoje estou muito feliz, né? Que recebemos a notícia que o Papa vai ter alta, né? Muita gente dizendo que ele não ia passar dessa, muita gente dizendo inclusive que ele já tinha falecido e que o Vaticano estava escondendo as notícias. E hoje, nos meus estudos, né, do Catecismo da Igreja Católica, o Padre Leonardo falou a seguinte frase, e eu olhei assim na hora e falei assim, nossa, e é verdade. Quem fala mal do Papa não é católico. Tá cheio de católico criticando o Papa.
Quem diz o Papa não me representa, o que o Papa diz eu não considero, para mim nem existe Papa, essa pessoa não é católica. Porque quando você fala isso, você está pecando contra o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que escolheu o Papa, inspirando aqueles homens do conclave que votaram e escolheram o Papa Francisco para ser o nosso maior pastor. Então, a partir do momento que a gente fala mal do Papa, que deseja o mal do Papa, que eu já falei para vocês que tem páginas aí que eu vi pessoas desejando o mal do Papa, essa pessoa não é católica. Ou ela está levando o catolicismo da forma como ela acha que tem que ser. E não existe isso. É a forma que a Igreja Católica determina. E a Igreja Católica determina que um concílio, né, de homens escolham o Papa, vence o que foi mais votado e lidem com isso. E como diz o Papa Leonardo, o máximo que a gente pode fazer por um Papa é rezar por ele e não criticá-lo. Então, hoje eu fico muito feliz de saber da alta dele, né, depois de ter passado por tanto e ainda vai passar por tanto. Então, continuemos em oração pelo Papa, e mesmo que de repente você não concorde com uma fala ou outra do Papa, faz parte, ele é o nosso maior pastor, é Jesus na terra, então nós temos que respeitá-lo. Então, fica este recadinho. E eu já chamo a Fabiana e o Renato, e sobre a disciplina da oração, né, estamos hoje aqui com o objetivo de regar mais um pouquinho o nosso galho seco. O nome dessa oração que a gente vai rezar, depois de conversar com esse casal, que tem uma história linda de devoção, chama dozenário. Dozenário de 12, né? 12 meses rezando pelos nossos impossíveis. A ideia é a gente rezar essa oração. A oração está aqui nesse meu livro, 12 meses com Santa Rita, na página 17 do livro. A ideia é a gente rezar essa oração todo dia 22 de cada mês. Como que eu conheci essa oração? Até vou mostrar para vocês a foto. Aqui, ó, essa imagem é a imagem de Santa Rita, que está lá no futuro santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina. E esse foi o único lugar que eu conheci, não sei se vocês, né, já conheceram outros lugares, mas foi onde eu conheci a oração do dozenário. Após a comunhão, eles fazem essa oração. O padre, os ministros, os acólitos, os coroinhas vão todos diante da imagem de Santa Rita e após a comunhão eles fazem essa oração. É uma oração curtinha, mas a ideia vem de 12 porque todos os meses a gente apresenta os nossos impossíveis. Nós começamos aqui o nosso dozenário dia 22 de junho e vamos terminar no dia 22 de maio, completando os 12 meses. Mas se você está chegando agora e hoje estou primeiro dozenário, não tem problema. Você vai começar no dia 22 de março e você vai terminar ele no dia 22 de fevereiro. Sempre um mês, né? Contando 12 vai dar 22 de fevereiro do ano que vem. Mas a ideia é ter essa constância da oração. E aí, por isso, né, a ideia de escrever esse livro, 12 meses com Santa Rita. Por quê? Então, são 12 capítulos, um capítulo para cada mês. E aí vocês são convidados, por exemplo, a todos os dias, a cada mês, você fazer uma reflexão sobre a vida de Santa Rita, você ler sobre a curiosidade da vida de Santa Rita e a partir disso trazer uma reflexão para a nossa vivência de fé. Tem também outras orações e para quem acha que só esse capítulo é muito pouco, tem ainda uma novena. E aí eu sempre recomendo aqui para quem segue a Amada Ritinha, para a gente começar a nossa novena, sempre no dia 13 de cada mês, porque daí contando 9, o nono dia cai dia 21, como nós terminamos a nossa novena ontem, ou começa no dia 14 e termina no dia 22 a novena. Assim, a gente cria essa disciplina da oração, né? Passa a ter uma relação mais próxima com Santa Rita. Busca Santa Rita mais, como que eu vou explicar para vocês, de uma forma mais mês a mês. E não aquela coisa de procurar uma vez por mês, uma vez por ano, ou procurar só quando o calo aperta. Eu já fui esse tipo de pessoa, eu sei, eu já procurei Santa Rita só quando o calo apertava. Mas a gente precisa desenvolver a disciplina da oração, e é isso que Santa Rita nos ensina. É isso que Santa Rita nos convida. Examinando a vida dela, ela não foi uma mulher que rezava para Deus só quando o calo apertava. E olha que ela teve muitos calos apertando a vida dela.
Santa Rita foi uma mulher de oração diária desde pequena. Desde muito pequena ela tinha essa prática da oração. E é justamente nos momentos piores da vida dela, eu lembro que um dos comentários das pessoas assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É exatamente isso. É exatamente sobre isso. Não pense que se você reza todo dia, que as coisas ruins vão desaparecer da sua vida. Não, não se iluda. Ao contrário, talvez apareçam mais coisas ruins que querem te fazer deixar de rezar. Que querem te incentivar ao quê? A você desistir dos teus sonhos, desistir dos seus impossíveis. Tá? Então, assim, se você tá rezando e aí você percebe que parece que tá piorando a situação, é exatamente assim. Faz parte, porque você está sendo testado. Você está sendo testada. Será que você tem fé mesmo? Vamos testar a sua fé. Vamos testar, porque Santa Rita, nos momentos piores da vida dela, a morte do marido, a morte dos filhos, o não do convento, aí que ela rezava ainda mais. É esse exemplo. Quando o estigma na testa de Santa Rita impediu que Santa Rita convivesse com as demais pessoas, e ela teve que ficar trancadinha no quarto dela, na cela dela, sabe o que ela resolveu fazer? Fortalecer ainda mais as orações. Já que eu não vou poder ter o contato com as outras pessoas, então eu vou usar esse tempo de reclusão, de afastamento, de dor, para rezar pelo irmão, para rezar pela minha irmã. É isso que Santa Rita nos ensina. E aqui eu vou convidar os nossos convidados, eu vou chamar a Fabiana, daí eu acho que a Fabiana e o Renato, eles dividem o celular, porque senão dá aquele problema de atrapalhando o outro. Pode ser que os comentários, quando ela aceitar o convite, Fabiana, pode ser que os comentários aqui da live sumam, tá? E eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Oiê! Oiê! Ó, eu falando com dois dentistas, eu tenho que rir assim, ó. É dentista também, né, Renato? Nós dois. Então tá bom. Eu tava explicando, não sei se vocês pegaram essa parte. Eu fiz uma cirurgia. Coloquei 2 pinos, um aqui e um aqui. E eu ainda tô com ponto. Então eu tô dando risada assim, ó. Eu não posso rir como eu gosto, assim, abrindo bem a boca, porque dá uma puxadinha nos pontos. Tá um pouquinho roxo ainda, né? Aí, ó, aqui, ó. Aqui tá meio num tom meio amarelado ainda. É. O marido disse pra mim assim, não vai sair comigo não, porque as pessoas começam a olhar, achar que eu tô te batendo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Queria que vocês já se apresentassem para quem ainda não os conhece, mas eu já gostaria de acrescentar que esse casal, que tem 3 filhos lindos, que eu acompanho tudo que eles fazem, né, nas redes sociais, eles moram numa cidade tão chata para nós, devotos e devotas de Santa Rita, que não tem só um santuário de Santa Rita, tem o maior do mundo. Eles são de Cássia, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Eu sou a Fabiana do Renato. Eu sou o Renato da Fabiana. E vocês têm quantos filhos? 3. 3 meninos. Isso, Davi, o Lucas e o Gabriel. E a idade deles? 13, 9 e 7. E vem uma menininha aí ou nós já não desistimos do projeto? Não, se Deus quiser, nós queremos. Uma Ritinha, quem sabe? Sim, uma Rita, se vier uma Rita. Que bênção. Contem para nós como que começou a história de devoção de vocês. Eu sei que é uma história linda e é um grande prazer ter um casal contando as histórias. Normalmente ou vem a mulher ou vem o marido. Acho que fora a Priscila e o Gustavo, que sempre participa aqui das lives, é o primeiro casal, fora a Priscila e o Gustavo, que participam das nossas lives. Então, eu fico muito feliz de ver um casal participando. Então, eu sou de Delfinópolis, né? A gente mora aqui em Cássia há 16 anos. Eu sou de Delfinópolis, natural de lá, e o Renato é de Santana de Jacaré. Santana de Jacaré é perto de Divinópolis. Então, assim, a gente se conheceu na faculdade, no final da faculdade a gente se conheceu. Em Alfenas. Em Alfenas, nós formamos na Unifal. E depois a gente namorou 3 anos à distância, porque eu trabalhava na prefeitura em Delfinópolis, ele continuou em Alfenas, ele terminou e ele foi trabalhar em Oliveira. E aí a gente
teve a proposta de ir trabalhar lá. E a gente foi, tipo assim, com muitos sonhos, deixamos tudo para trás e a gente foi. Assim, não deu certo. Foi um trabalho que não deu certo, assim, a gente investiu tudo que a gente tinha e a gente precisava, tipo assim, uma volta, uma saída necessária e urgente, porque a gente precisava continuar a nossa vida. E, e aí, a gente, um dia, a gente estava naquela decisão, teve muita mágoa, muitos problemas nisso, mas assim, a gente estava para onde a gente vai? E aconteceu que uma pessoa falou para mim, né, faz a novena de Santa Rita. Quando eu trabalhava em Delfinópolis, assim, porque essa devoção de Santa Rita, grande, ela não é, ela é recente, assim, ela é menos de 20 anos, assim. Então, assim, aí quando eu trabalhei na prefeitura em Delfinópolis, eu vinha à missa de madrugada, a missa que tem às 5 horas da manhã. Eu vinha celebrar, assim, assistir à missa, tudo. Mas eu não conhecia Santa Rita. Eu não podia, eu falava que eu não era devota, porque eu não conhecia. Era linda, a Santa dos Impossíveis. Vinha à missa, mas eu não conhecia ela. E assim, e quando a gente teve esse problema e a gente precisou sair, a gente precisou montar o consultório e a gente precisou mudar de cidade, a gente estava naquele impasse, o que a gente faz? Ah, uma pessoa falou para a gente, faz a novena de Santa Rita. Eu até peguei ela aqui, ó, ela tá toda manchadinha. Eu tirei essa novena na internet e nós fizemos a novena. E assim, como Cássia é perto de Delfinópolis, a gente É escolheu só assim, passar de balsa, isso. né? E assim, eu queria estar, já que tipo assim, eu já estava longe, já que eu ia sair, ia montar um consultório, eu penso assim, é uma vez só agora, eu queria estar perto da minha cidade. Aí o Renato falou: por que a gente não monta em Cássia? E a gente veio. Então, assim, nós mudamos para Cássia, não foi por causa de Santa Rita. A gente fez a novena, eu acho que assim, aí ela começou a interceder por nós, mas a gente nem imaginava isso, entendeu? Tipo assim, a escolha de Cássia por nós era pela proximidade. E, e a gente veio. Mas antes de escolher aqui, entre Oliveira e Delfinópolis, viemos passando em várias cidades e olhando, analisando, saber onde que ia montar. Olhamos Formiga, Pimenta, aí tinha Piuí, Passos, viemos olhando várias cidades. Aí em Delfinópolis que a pessoa falou, né, da novena, né? Falou da novena. Faz a novena, pede Santa Rita, que vai iluminar o melhor lugar para vocês. Aí, quando veio, plim, apareceu o Cássio. Assim, ele falou, vamos montar aqui, Vamos ué. sentar E aqui. alguém falou pra gente assim, aqui é uma cidade boa de morar e tal. Falei, bom, e a gente veio, né? Com a cara e coragem. Tipo assim, alugamos primeiro o consultório, conseguimos. Depois, aí a gente alugou a casa. E assim, eu falo assim que foi um tempo de cura. Porque a gente vivia no mundo da ilusão ainda. Os nossos sonhos eram sonhos assim, nossa, meu sonho é ter uma casa, meu sonho é ter carro, meu sonho é viajar, meu sonho é ter muitas coisas, é ter sucesso profissional. Esse era o nosso sonho. E, e assim, nesse vir para cá, como diz, somente com a mala na mão, tipo assim, todas as nossas economias a gente gastou para montar o consultório e assim, fazer propaganda não resolve, é o boca a boca. A pessoa vai, gosta e ela Sim, indica outro, porque todo mundo tem medo de dentista, sim, entendeu? Então é assim, Cidade pequena, o cidade fluxo é pequena, pequeno, o fluxo é então pequeno, demora mais o retorno. Os dois os desempregados também dois sentiram. desempregados. Então, assim, foi uma época de depressão, porque, assim, principalmente para mulher que tá sim, sempre tem o sonho de sempre comprar uma coisa, outra, e assim, zerado. A gente gastou, e assim, a economia que a gente tinha ali era para, tipo assim, pagar ia ter dois aluguéis para pagar ainda, entendeu? E não entrava nada. A gente foi começar a ter
pacientes mesmo, uns 2 anos, assim, de falar assim. Nesse tempo, eu falo, foi um processo, entendeu? E só que, assim, nós viemos de famílias religiosas que, assim, nos incentivaram, nos mostraram a fé, nos colocou no caminho, nos cobrava quando a gente era jovem, já foi à missa, vamos à missa. Então, assim, a gente foi educado na fé. Então, a gente tinha esse costume, tanto eu quanto ele, de ir às missas, de rezar, mas era superficial. E, e a gente chegou aqui, a gente buscou a igreja, aí nós fizemos encontro de casal, a gente trabalhou nas festas da igreja, a gente fez amigos na igreja. A gente entrou para servir na Renovação Carismática Católica, que é onde a gente está até hoje, que nós nos encontramos lá. Hoje a gente serve no Ministério das Famílias. E, e foi um tempo de cura. Foi um tempo de cura, porque assim, eu falo assim, eu não conhecia Santa Rita. E a gente pedia a cura, tipo assim, das mágoas, dos ressentimentos que a gente tinha é, devido à perda que a gente teve para trás. Mas o mais importante foi que ela nos mostrou quem ela era de verdade. Que ela não era uma simples, a santa dos impossíveis. Uhum. Tipo assim, que as pessoas entram, vai na missa e, tipo assim, quantas pessoas às vezes entram numa igreja, devotos de Santa Rita, vai aonde está a imagem de Santa Rita e esquece onde está Jesus, onde Sim, está o Santíssimo. sim, E assim, essa não é a Santa Rita. não. Santa Rita, ela justamente tem o crucifixo na mão, ela olha apaixonada naquele crucifixo, por quê? Porque o caminho dela é ele. Para chegar a ela, tipo assim, você tem que ter ele, Sim. senão você não enxerga Santa Rita. E as pessoas, tipo assim, muitas vezes os devotos de Santa Rita buscam Santa Rita no dia 22 de maio, Uhum. assim, eles só na novena, eles vão à missa só à novena, e assim, eles vêm, pedem, ai, se não for atendido. E, É. a, e a, Eu já tive retorno assim, nossa, mas eu fiz a novena até agora não veio a graça. Eu tenho vontade de dizer, peraí que eu vou te dar o saque, né? O serviço de atendimento ao consumidor do CEL. Aí você manda reclamação lá para eles, né? então, a gente estudando e fazendo a novena e trabalhando na festa de Santa Rita, a gente se encontrou realmente com Santa Rita, né? E a gente descobriu, assim, ela uma padroeira, assim, das mães, das esposas, dos E maridos. eu digo sempre das pessoas que enfrentam portas fechadas. Vocês tiveram as portas fechadas, né? E ela disse assim: não, vem aqui que aqui eu vou abrir as portas que vocês precisam. E ela faz isso mesmo na vida da gente. Mas como diz você, passando por Jesus, não é só ela, né? E, assim, engraçado, assim, a gente pedia para ela, era pacientes, uma casa, tipo assim, e ela ela intercedeu pela gente por isso. Só que hoje a gente descobriu assim que não era isso que a gente precisava. A gente precisava era ter uma intimidade com Jesus Exatamente. que a gente tem hoje. Aprender a amar esse Jesus a qualquer custo, tipo, a qualquer custo mesmo. A gente vive por ele. A gente dedicar a vida por ele. E assim, e quando a gente teve os nossos filhos, mais ainda ela nos ensinou. Porque assim, filho é uma missão. A gente casa para tê-los. Esse é o matrimônio, a finalidade do matrimônio é ter filhos. Contanto que a Essa é a pessoa, nossa vocação como mães, né? E pais. se a pessoa casa com a reta intenção de não ter filhos, o matrimônio é nulo. E assim, a gente precisa ter os filhos e a gente, assim, ser abertos à vida, a quantos e quando Deus quiser. E assim, e ser generosos, porque ser abertos à vida não quer dizer que você vai ter 20 filhos. Você pode ter nenhum, Sim, mas você é aberto à vida, aberto à finalidade que é a qual Jesus chamou. E a gente entendeu isso no sentido assim, quando a gente teve os nossos filhos. Porque para a gente ensinar alguém a ser melhor, a gente precisa ser melhor. sim.
modelo. Sim. Como que a gente vai ensinar os nossos filhos a viver o bem, a viver a fé, se às vezes a gente vive de qualquer jeito? E Santa Rita nos mostrou isso, né? Tipo assim, a santificação de cada um. Tipo, nesse tempo de cura, nesse tempo foi, tipo assim, quando mexe no financeiro de um casal, a gente se, como diz, é como se a gente vai lá no fundo, né? A gente Sim, cavuca lá no fundo, porque a gente perde. Quando a gente perde as nossas mordomias, as regalias, a gente fica muito frágil. E o outro é nosso alvo. sim. Então, assim, Santa Rita teve esse testemunho lindo, né? Do perdão, do esposo. E a gente entendeu com ela o céu, que a nossa verdadeira finalidade nesse mundo é buscar o céu. Não é buscar coisas materiais, não é buscar bens materiais, é buscar o céu. Como que a gente está vivendo? E Santa Rita, ela, nesse propósito, buscar o céu, levar o esposo dela para o céu, contanto que, em meio a uma pessoa violenta, uma pessoa difícil, ela conseguiu a conversão dele, nem que foi na derradeira hora, ela conseguiu a conversão dele. Depois ela veio para os filhos, né? Os filhos querendo a vingança do pai, porque como o pai tinha sido um assassino, os filhos, incentivados pela família do pai, eles queriam vingança. Então, Que quando era ela... uma coisa, é o que eu falo sempre, né? Era da sociedade da época. Tipo, Uhum. todo mundo fazia, sabe? Todo mundo faz. Normal, né? É mais ou menos como hoje, por exemplo, assim, todo mundo faz, todo mundo estaciona em vaga. É uma comparação boba? É. Mas todo mundo estaciona em vaga de idoso, em vaga de deficiente. Todo mundo faz. Não vai atrapalhar o meu irmão, você sabe? Não sabe. Então, naquela época, era uma coisa assim, nossa, mas você não. Isso é normal. O anormal era fazer o que ela fez, dizer, não, não é isso que Jesus nos ensinou. Então, e Santa Rita, quando ela se deparou com os filhos, querendo buscar essa vingança, o propósito dela era o céu, era levar os filhos para o céu. Aí ela pensou, se eu prefiro a morte dos meus filhos do que eles irem para o inferno. E ela sabia que se eles vingassem a morte dos pais, do pai, eles não iam para o céu. Então, ela rogou isso a Deus. E assim, eu não entendia. Eu, assim, quando eu conheci Santa Rita, que a gente rezava, que chegava nessa parte da novena, o perdão em excesso, igual ela perdoava, você duvidava. Você falava, não é possível que ela conseguiu perdoar esse marido desse jeito. Mas depois você vai entendendo que sim, vale a pena o perdão. Mas quando eu entrava na história dos filhos, eu não entendia. Eu falava assim, como assim? Ela rezava. E assim, às vezes ela chegava a desejar que Deus levasse eles. A gente tem o maior amor do mundo da gente é os filhos da gente. Tipo assim, é um amor que a gente nem explica. Eu acho que é uma entrega que nem eu sempre falo assim. Agora, o Frei Bruno mora lá em Cássia, né? É ele que recebe os brasileiros, é ele que faz toda a visitação no mosteiro e tal. E o Frei Bruno, ele é um estudioso de Cássia. E tem surgido agora, recentemente, alguns documentos mais recentes sobre a história de Santa Rita. Por exemplo, a Madre Superior, ao que tudo indica, era a cunhada dela. A madre que negou a entrada dela no convento. Então havia ali uma picuinha familiar também, né? Que é uma coisa comum que continua acontecendo no nosso dia a dia, né? E aí Frei Bruno sempre fala assim, eu vi numa entrevista que ele deu, até um padre perguntou, mas Santa Rita desejou a morte dos filhos? O Frei Bruno até destacou, ele disse assim, eu acho que nenhuma mãe diria assim, Deus leva meus filhos. Mas ela disse, Deus, eu te entrego meus Uhum. filhos. Eles são seus, faz deles o que for melhor para tirá-los do caminho do pecado mortal, né, do inferno. E aí é uma entrega mesmo do tipo, o que você fizer, tá feito. Quem sou eu para questionar? E Deus tirou a vida dos filhos dela, né? Os filhos dela morreram. Então, assim, será que você, Fabiana, ia dizer assim, Deus, está aqui, eu te entrego? Eu não sei se eu faria isso com os meus filhos, está aqui. Se eu soubesse que iria acontecer. Mas ela acreditava tanto na bondade de Deus que, sem, né? Eu te entrego.
vindo o que vier. E aí ela nos ensina que às vezes a gente não entende os espinhos da vida, né? Por exemplo, assim, nossa, mas por que que isso acontece comigo? Por que que morreu fulano na minha vida? Por que que aconteceu isso comigo? Mas às vezes é a forma que Deus. Vocês, por exemplo, por que que um jovem casal que tinha tantos sonhos na vida, de repente foi aquela tipo uma enxurrada de água fria nesses sonhos de um casal. Mas por que que isso aconteceu na minha vida? Porque Deus tinha um propósito maior para vocês. Sim. E é esse propósito que a gente tem dificuldade de entender, né? A gente só espera coisa boa. E quando a coisa não é muito boa, aí a gente se revolta, não é? E depois, Blasfema depois contra Deus. isso é engraçado, né? É muito. Você fala assim, nossa, que bom que isso aconteceu, que bom. E eu falo assim, esse exemplo de Santa Rita, eu aprendi tanto assim, que eu falo assim, nossa, o céu. É o céu que eu quero mesmo, é o céu que eu quero, que eu luto pela minha família, que eu luto pelo Renato, que eu luto pelos meninos. Doa quem doer, não me importa o mundo, eu quero é o céu. Contanto que eu tô com os meus meninos, eles ajudam na igreja e eles estão firmes, a gente participa, porque eu quero que eles entendam que o nosso destino é o céu. E assim, ultimamente, a gente passa por por uma fase com o meu menino. Meu menino tem um tumor raro no braço, que chama tumor desmoide. É muito raro, assim. Ninguém sabe ainda, não tem um. E assim, foi difícil para descobrir. E quando a gente descobriu o que era, vários tratamentos, não é um tumor que leva a óbito nem dá metástase. Mas Uhum, ele vai crescendo, 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 que você precisa mutilar o órgão. E uhum, assim, é nessa região aqui, ó. uhum. Então, Antebraço. se ele fosse, vai crescendo, é o antebraço direito. E assim, comprime os nervos e ele vai perdendo o movimento da mão direita e dos dedos. Então, assim, ou deixa ele crescer, e assim, se ele for crescendo, 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 porque a gente, tipo assim, eu vejo pais de crianças que têm, assim, é raro, mas, assim, no Brasil é diagnosticado 265. No Brasil, é raro. Mas, assim, tem outros países. Então, assim, se ele for crescendo, crescendo, precisa tirar o braço. Não tem outro jeito, ele não dá conta de carregar. Mas, assim, o tratamento era para câncer. E foi uma luta, porque o tratamento era de câncer de rim e fígado, que é um tratamento forte para ele que tem apenas 13 anos de idade. E a gente estava lutando pelo tratamento, que é um tratamento, uma químio, mas local. Um tratamento caro, e a gente na luta com o plano. Mas isso assim, tipo assim, eu não colocava ele assim, como diz essa geração Nutella. Tipo, ai, como ele tá sofrendo. Ai, ele tem que fazer tudo os gostos dele, porque agora ele tem isso. Super Não, proteger, né? não. Olha, eu era bem clara. Olha, agradeça porque é no braço. O que você pode perder é o braço. Quantas pessoas já perdeu a perna, quantas crianças já perdeu as pernas, órgãos às vezes vitais. Sim. E você vai se perder o braço, você aprende com a mão esquerda. Então, assim, aí tipo assim, eu falava para ele, começa a treinar a mão esquerda, escrever, comer. Então, assim, eu sempre falava, não reclame, agradeça. Agradeça. Poderia ser pior. Então, assim, e assim, quando ele foi fazer o procedimento, é anestesia geral e, e tudo. E assim, anestesia geral é anestesia geral. Então, o que que eu fiz com ele? Assim, conversei com ele, lógico. Tipo assim, antes de você ir, você vai confessar. Por quê? Porque Deus pode te chamar na anestesia geral, você ir embora. Ele tem 13 anos, mas ele entendeu perfeitamente. Você vai confessar. Por quê? Porque a mamãe quer o céu para você. E a gente não sabe a hora que Deus vai nos chamar. Então, assim, é um processo que, assim, quando você pega o problema, você tem que transformar ele em aprendizado. Sim. O que é isso vai ser melhor para mim? Igual eu falo, às vezes eu falo para o Renato, às vezes, é um processo de santificação para ele. É um processo. Tem certeza que Deus não foi, é o propósito, não foi à toa. E
E é isso, e a gente vai mostrando isso para eles, e Santa Rita nos mostrou isso. Esse amor a Jesus, independente do caminho que o céu vai proporcionar para a gente chegar lá, é o Calvário, né? É, É o Calvário. Você vai igual eu falo, os mistérios dolorosos é os problemas que a gente tem. Você vai vivendo o Calvário, porque após o Calvário, após a morte, a ressurreição, é a glória. E a glória, hoje, o que as pessoas pensam? As pessoas pensam assim, que a nossa glória é aqui. Porque uhum, quantas pessoas eu falo isso para as pessoas, que eu converso isso com eles, as pessoas falam assim, ai, tadinho, não, mas se Deus quiser, ele vai ser curado. Eu falo, não, não. Eu não peço a cura para ele. Eu peço a cura do corpo, não. Eu peço a cura da alma. Eu falo, Senhor, eu quero a cura da alma. Seja do jeito que for, a cura da alma. O corpo é o de menos. O corpo é o de menos. E eu, assim, eu tento, ele assim, ele ainda é uma criança, às vezes não entende, mas assim, eu tento passar isso para ele, é a cura da alma. Então, assim, aí eu falo, não, eu falo, lógico. Lógico que eu falo para ele. Deus pode levar a gente a qualquer hora, a qualquer momento. Não tem idade, não tem hora. E a glória que a gente tem que buscar não são as coisas desse mundo. As pessoas buscam as coisas materiais, sim, as coisas aqui, o sucesso aqui. Eu não me importo. Eu quero ter o céu. Eu quero ter o céu. O sucesso aqui, se eu estou incomodando as pessoas, se eu não estou, isso não importa. E eu entendo hoje quando é triste quando as pessoas falam assim, não, mas se Deus quiser vai dar certo. Gente, Deus não quer o nosso mal, ele não. quer o nosso bem. Mas o nosso bem não quer dizer uma vitória aqui na terra. Isso aí que as pessoas não entendem. O Ou nosso não quer dizer uma vida sem problemas. o bem que ele quer para a gente é o céu, é estar lá na glória do Senhor, entendeu? Então, assim, isso que eu passo para os meninos. Olha, o céu que a gente vai buscar. Olha, tipo assim, ele já tem 13 anos, ele já tem, igual, vai à missa, tipo assim, comunga, confessa frequentemente, porque eu bato na tecla, a gente pode morrer a qualquer momento. E às vezes ele questiona, assim, certas coisas, assim, ele pergunta, fala, mamãe, nossa, fulano morreu. Será que ele foi pro inferno? Porque ele vivia daquele jeito. Assim, ele já tem uma visão, entendeu? E um dia ele me perguntou, a gente conversando, ele perguntou assim, mamãe, você preferia? E aí eu lembrei a história de Santa Rita. Ele perguntou assim, mamãe, você preferia que alguém me matasse ou que eu matasse alguém? Aí eu olhei para ele e falei assim, que alguém te matasse. Porque se você matar alguém, você vai pro inferno. Isso é fato. Agora, se alguém te matar, se você estiver, você, porque ir para o céu depende de nós. Se você tiver no caminho, se você tiver com a confissão em dia, tudo, você pode ir para o céu. Isso aí vai ser a minha alegria. Então, É, assim, eu peço a Deus, a minha oração é sabedoria. E, assim, Santa Rita, ela nos ensinou tanto, tanto, que a gente vem crescendo tanto, assim, na intimidade com o Senhor, que eu pego ela, eu olho para ela, a imagem que tem aqui na matriz é linda, aquele é olhar linda. Não, gigante. essa eu postei hoje a imagem, né? Que a Fran fez a foto. Ela, Quando eu estive aí, eu já estive duas vezes. Eu estive em julho do ano passado. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no meu joelho. E eu passei por um momento assim, de muito, muito sofrimento. O pós-cirúrgico foi muito difícil. E aí, eu, diante da imagem dela, eu lembro do sacristão. Como é que é o nome do sacristão? Ele tem um nome diferente. Ali, O Aleph. ele O Aleph falou fora, assim para mim, Kátia, ela é tão expressiva que parece que ela entende com essa imagem. O dia que a gente está mais feliz, parece que o rosto dela está feliz. O dia que a gente está mais triste, parece que o rosto dela está mais triste. E aí o Aleph foi mostrar a igreja com meu marido, e eles foram lá em cima, ele foi mostrar tudo que está sendo feito e tal, e eu fiquei embaixo, sozinha, não tinha ninguém na igreja. E aí eu olhei para ela, juro assim, que eu tive a sensação que ela olhou para mim e disse assim: "Você sofreu, né, minha filha? E eu sofri com você". Porque eu comecei a chorar, que nem uma criança na frente dela, como se eu dissesse tudo que eu tinha sofrido sem precisar dizer para ela o que eu tinha sofrido. Porque era aquele olhar de compreensão. E aí eu falo assim, é uma das imagens, eu já tive muito santuário de Santa Rita, hein? Já visitei muitos. É uma das imagens mais expressivas. O artesão que fez essa obra, ele estava muito inspirado no dia que ele fez. Pela expressividade, assim, né? Parece que ela leu o que você está sentindo, o teu sentimento. é lindo.
a imagem dela. E ela foi nos mostrando, assim, em detalhes como viver, como viver. A história dela nos ensina. Eu falo assim, hoje as pessoas é devota das coisas, assim, porque elas querem milagre. Exatamente. O milagre é o dia a dia, o milagre é a nossa cura, é a nossa mudança de vida, é entender que a gente precisa ser melhor para o céu. Exatamente. E uma das É o que coisas. eu bato muito nessa tecla aqui, né? Nós temos uma relação que eu digo devoto Nutella, sabe? Aquele devoto que só procura Santa Rita por interesse, porque quer uma graça, porque quer um milagre, porque quer uma cura. Mas não é essa relação que Deus nos deu os santos para dizer, você também pode ser santo. Olha o que fulana fez. E Santa Rita, né? Às vezes a gente pensa assim, vamos dar um exemplo. Santa Terezinha, do Menino Jesus. Ah, a minha vida é muito diferente de Santa Terezinha. Como que eu vou ser santa igual Santa Terezinha? Como que eu vou ser santa igual Santa Teresa d'Ávila? Eu tenho uma vida muito diferente, mas eu posso ser santa igual Santa Rita. Porque a vida dela é parecida com a minha. Ela foi mãe, ela foi esposa, ela teve os dias de dificuldade da maternidade, da vida de esposa, depois viúva, depois de religiosa, uma vida comum e ela conseguiu a santidade. Então, assim, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Santo, tá, é o nosso amigo, a gente apresenta nossos pedidos, é o nosso intercessor, ok. Mas esse é o mínimo de todo o papel do santo. É dizer assim, ó, existe uma igreja celeste, eu te convido, mas, né? Não é só falar da boca para fora, colocar uma rosa lá no dia 22, né? É tentar seguir. Uma dica que eu sempre falo aqui pro pessoal que me segue, diante de uma encruzilhada da vida, parar e pensar, como Santa Rita ia reagir nessa hora? Que nem você, meu filho tem uma doença. Como Santa Rita ia fazer nessa hora? Tenho certeza que ela te inspirou a ser essa mãe forte que ensina que é uma batalha que ele tem para alcançar o céu. E que você está do lado para ajudar você e o teu marido. E os irmãos também, não é? O pedido tem que ser feito, as pessoas têm que aprender, pedir para ajuda a carregar, a aceitar a cruz, né? De cada um. Essa é a cura principal. Às vezes o pessoal, eu quero a cura para esse câncer. Não, pede a Deus a cura da aceitação do que vier, que tiver que passar. Aí quando você aceita essa cruz, fica tudo leve. Fica tudo leve, você já não acha que aquilo ali é um problema mais. Você passa por aquilo tranquilo. É igual o Davi, que a Fabiana falou. A gente foi falando para ele, falou, Davi, vai treinar a mão esquerda, porque pode acontecer o problema de você perder a mão direita. Assim que ele veio de São Paulo, que ele fez o procedimento em outubro do ano passado, ele veio sem movimento, na mão direita. E ele tinha prova logo na outra semana seguinte. As professoras falou para ele que ele poderia ir para a secretaria, que ele ia falando, e elas escrevendo para ele. Ele não quis. Ele mesmo quis fazer a prova com a mão esquerda, a letra saiu feia, mas ele já foi dali para frente, ele já foi conseguindo. Ele não estava conseguindo tocar violão. O que ele pegou? Ele pegou a sanfona, virou de cabeça para baixo, começou a tocar com a outra mão e tentando se virar do jeito que ele consegue. E hoje ele ainda falou para mim esses dias para trás, falou, papai, eu acho que agora eu virei canhoto. Ele mexe mais com a mão esquerda do que com a direita. Com certeza. E conta para ele uma história, eu vou resumir rapidinho, né? Eu sei que também vocês têm compromisso, eu também tenho. Tem um autor de Santa Rita, de livro de Santa Rita, que eu gosto muito, que chama Juan Arias. Ele morreu agora no dia 22 de novembro. A esposa dele, ano passado, foi atacada por cachorro da raça Pitbull. E ela era escritora de livro infantil. E os cachorros arrancaram o braço direito dela, que era o braço dominante dela. E ela quase morreu desse ataque. Imagina, 70 anos ser atacado por cachorro pitbull. E aí, durante a recuperação, eu não sabia que ela era a esposa dele. Durante a recuperação, todo mundo destacou o quanto a recuperação dela foi surpreendente, apesar da gravidade, né? Por causa da idade e tudo. E que ela, tipo assim, ela logo teve alta, foi para casa e hoje ela não tem o braço direito. Ela tá usando uma prótese. Até passou uma matéria no Fantástico domingo sobre ela, tá usando uma prótese. E aí, eu achei incrível ela escrevendo com a mão esquerda também, né? Porque assim, eu não tenho mais a direita, agora eu vou escrever com a esquerda. E a lição, ela escreveu um livro sobre isso, né? Sobre um livro infantil, para a história de um menino que perde o braço. Então, né? É uma história, chega que eu arrepio, né? E aí, quando eu descobri que ele era marido dela,
Eu mandei uma mensagem para ele morreu com 92 anos. Eu mandei uma mensagem para ele e falei assim: um homem que falou com tanto carinho de Santa Rita, certamente Santa Rita estava lá para evitar que o pior acontecesse com a mulher dele. Né? E ela pôde vir e trazer esse testemunho. E aí foi muito significativa a data que ele morreu também, né? No dia 22 de novembro. E aí eu falo sempre, assim, uma das histórias que ele conta, que me emocionou, que quando ele era criança, ele e os irmãos brigavam muito. Você tem 3 filhos, vocês sabem como é que são, né? De vez em quando aquele atrito e tal. E aí diz que a mãe dele colocava um do ladinho do outro e falava assim: Santa Rita não quer que irmão brigue. Santa Rita não gosta que irmão brigue. E aí que surgiu o interesse dele por Santa Rita. Olha as coisas. Mas conta a história pro seu filho, porque é uma senhora de 70 e poucos anos que está reaprendendo a viver sem um braço, voltou a escrever e escreveu um livro. Né? Tanta gente que ia dizer, nossa, acabou a minha vida. Perdi meu braço, acabou a minha vida. Não. Ela ressignificou a perda desse braço. Não sei, inclusive, qual a religião dela, mas eu achei a história muito bonita. Isso. E Santa Rita também, igual hoje, a minha oração hoje, a minha oração é pedir, eu rezo pela castidade dos meninos. Eu tenho certeza que ela rezou pela castidade dos meninos dela. E, e quando a gente, há um tempo atrás, a gente usava contraceptivo. E daquele anseio de largar e de conseguir o instrutor do método Billings, eu pedi a intercessão de Santa Rita. E foi numa missa de Santa Rita, num dia 22, como assim, hoje, não era 22 de maio, mas num dia 22, que eu fui para pedir uma resposta e naquele dia eu recebi uma rosa. Eu estava ajoelhada, a pessoa chegou, porque eu precisava do instrutor, o instrutor do meu regional aqui só daqui 4 meses. Aí eu falei, nossa, mas eu precisava logo. Aí eu rezando e pedindo a Santa Rita, a pessoa entregou a rosa. A hora que eu cheguei aqui em casa, eu recebi uma mensagem no celular que eu ia conseguir, o instrutor já ia entrar em contato comigo. E foi aí que a gente começou a fazer o método Billings, a gente é instrutor. E assim, eu tive aquela missão, tipo assim, uai, mas Santa Rita me cutucou, tipo assim, você quer que eles vivem a castidade? Você não vive? Viva você primeiro. E aí, tipo assim, hoje eu tenho, como dizer, eu tenho autoridade para pedir para ela essa graça. Eu peço todos os dias. Com Porque certeza. hoje eu acho que a castidade é o que mais está tirando as pessoas do céu. Com certeza. Então, vamos fazer a oração? Deixa eu ligar a luz, que aqui já escureceu. Eu sou meio cegueta. Tá aqui meu livrinho. Depois eu pego o endereço e vou mandar um livrinho para vocês. Os meninos gostam de ler também? Eu leio para eles. Ah, então tá bom. Aí você também lê para eles, vai ser um prazer que eles conheçam. Eu acho assim, eu fico encantada com crianças que leem, né? É tão difícil hoje, né? Tem tanta atração para não ler, né? Então, assim, quando eu vejo uma criança lendo, eu digo, ah, meu coração ganhou uma alegria a mais de ver as pessoas lendo. Essa oração, se vocês quiserem, vocês querem começar? Querem que eu termine? Podemos fazer assim? Pode. Faz, você que sabe. Certo? Então tá bom. Quais são os pedidos de vocês hoje? Do Renato e da Fabiana. Da família, né? A gente quer pedir por todas as famílias, que as famílias entendam que a principal missão é a gente levar os nossos para o céu, o esposo, a esposa, os filhos, as pessoas ao nosso redor. E que Santa Rita interceda. Que a gente saiba pedir. Tudo que a gente vai pedir, a gente tem que perceber, será que esse pedido agrada a Deus? Então, assim, por todas as famílias, pela minha família, pela sua família, Amém. por todas as famílias que estão nos ouvindo, que Santa Rita interceda, que ela nos inspire a lutar, igual aquela música, e a entender, não há rosas sem espinhos. Sim. Vocês podem começar? Ó gloriosa Santa Rita dos impossíveis, neste dia devocional consagro a vós a minha vida. Vós que fostes filha obediente,
esposa amável de homem difícil, mãe paciente de filhos rebeldes, irmã bondosa e compreensiva das religiosos, noiva maravilhosa e sofredora de nosso amado Senhor, modelo de vida para todas as famílias. Vós conheceis a humanidade e seu sofrimento. Vós que sabeis também da angústia do meu coração. Venho a vós apresentar a minha súplica impossível neste dozenário. E agora todos podem mentalmente, ou até se quiser escrever nos comentários os seus pedidos, apresento também o pedido da Fabiana, do Renato, por todas as pessoas que estão participando dessa live, por todas as pessoas que nesse momento estão em hospitais, acamados, mãe e pais que estão à beira do leito do seu filho, esperando às vezes a notícia de uma cirurgia, de um transplante, que Santa Rita consiga ajudar essas pessoas a passar por essa situação e que ensine que para Deus nada é impossível. Às vezes a gente coloca, não, nós não vamos conseguir isso, mas para Deus, e só Deus sabe o que Ele quer para nós. Vós, ó querida Santa Rita, que nunca desististes de orar pelas vossas necessidades, em meio a vossos espinhos e cruzes, me ensine também a perseverar nesse dozenário de oração e jamais desistir do meu impossível. Que eu possa viver cheia de fé e esperança em meio às tribulações como vós, pois confio sem limites na vossa poderosa intercessão. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenho certeza que o pessoal vai querer, muitos vão mandar mensagens para vocês, para saber mais da história de vocês. Outros que quando vão à Cássia vão querer procurá-los. Eu também, quando for novamente, a gente se encontra pessoalmente. Deixem aí os contatos, se a pessoa, porque as pessoas, né, depois de uma live, elas sempre querem saber mais. Né? Você falou da sua experiência, elas vão querer saber mais. Olha, eu tenho certeza que vai vir mensagem. Então, diz aí se pode chamar pelo Instagram, como que faz para conversar com vocês. Pode ser pelo Instagram, sim. E vocês dois moram em Cássia. Então, assim, vocês indo a Cássia, gente, eu sempre digo, se é devota de Santa Rita, tem que ir para Cássia, em Minas, pelo menos uma vez na vida. E assim, tem que reservar um tempinho para ir no Santuário da Matriz, né? Para ir na Matriz e para ir no Santuário, porque a visita ela não se completa se você não for nos dois lugares. Colina, você já visitou a Colina? A Colina já. A Colina, olha a minha experiência com a Colina. Eu já tinha ido com a CS Portugal um ano antes, e aí eu tinha feito a cirurgia do joelho, e uma das minhas dificuldades era subir as escadas. E eu fui com meu marido naquelas cachoeiras em Delfinópolis, mas eu fui só nas que eu conseguia ir por conta do joelho. Deixei aquela água gelada da cachoeira no joelho e tal, mas assim, cheguei na colina, eu falei pro meu marido assim, eu não vou conseguir subir. E tava descendo um senhor de muleta, e ele disse assim, é fácil, minha filha, são só 100, eu não lembro quantos degraus, acho que 175, uma coisa assim. São só 175 degraus e tem uns banquinhos para você descansar no meio do caminho. E aí eu falei assim, se ele possa, eu também posso. Eu não tava de muleta nem nada. E fui. E aí eu postei o vídeo. A minha fisioterapeuta acho que está assistindo a live. Eu só recebo a mensagem dela assim, 170 degraus? Você não me contou isso? E aí, engraçado, até então, eu estava tendo muita dificuldade na fisioterapia. Era como se a fisioterapia não estivesse avançando. E eu sofria muito. Eu gritava de dor. Quem fez essa cirurgia sabe mais ou menos o que eu estou falando. Depois da minha ida à colina, foi como se assim, ó, o joelho simplesmente foi assim, a evolução foi invisível. Tipo, a dor foi diminuindo, a resistência do joelho foi diminuindo. Daí ela disse assim, eu não sei se foi a água de Delfinópolis, se foram os degraus da colina, se foi Santa Rita, mas o teu joelho voltou outro. E eu não tinha feito a promessa, eu cheguei lá e eu olhei e eu disse, eu acho que eu vou tentar. Se não der certo, coitado do marido vai ter que descer comigo nas costas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E a colina é linda. É lindo. E a gente chegou bem a hora do meio-dia que começou os sinos. E assim, foi muito bonito, né? Porque assim, como a gente mora aqui em São Paulo, há muito tempo eu não vejo sino da igreja, você não ouve.
E aí você está naquele ambiente bucólico, no meio da natureza, né? A cidade de Cássia é lindíssima, assim. É a cidadezinha, assim, que você tem vontade de visitar avô e vó quando você vê, né? É aquela cidade, assim, pequena, acolhedora. E aí aqueles sinos tocando, e o passarinho, e aquele... Só tava eu e meu marido lá, porque a pessoa já tinha ido embora. E eu pensei assim, nossa, melhor lugar não há, né? Melhor lugar não há. E aí, óbvio, né? No mesmo dia fui no santuário, depois fui na matriz, no outro dia fui no santuário. Eu não, assim, eu tenho vontade de voltar várias vezes em casa. Parece que você não vê tudo, né? A impressão que dá, assim, que você quer ficar lá. Tipo, a réplica do Corpo Incorrupto de Santa Rita da Matriz também, assim, é uma experiência, assim, que vale... Ah, mas é um negócio... Não, não. Você tem que estar lá para você sentir... E a igreja, eu sou do interior do Paraná, e a catedral da nossa cidade, ela é mesmo estilo antigo, eu não sei dizer o nome da arquitetura, mas é o mesmo estilo. Então, quando eu entrei lá, a impressão que eu tava voltando na minha infância, sabe? Assim, na mesma, tem as mesmas pinturas do teto, esse tipo de igreja tem muita pintura no teto, que tem assim esse tom assim mais escurecido das madeiras, né? Diferente das igrejas que estão sendo construídas agora. Mas vale muito a pena. Eu falo sempre pro pessoal. Eu vi que tem algumas caminhadas. Vocês fizeram uma caminhada recentemente, não foi? Foi, nós fizemos para Capitinga, que é de São José. Isso, de São José. Mas tem um pessoal que me chamou para a gente fazer uma caminhada que acho que é de Franca Tem e que passa no mosteiro. passos para o dia 22, né? Só que assim, eu vou ter que ter a alta do meu ortopedista. Não sei se ele vai me permitir. Se ele me permitir, porque vai fazer 1 ano da minha cirurgia. Aí eu quero fazer essa caminhada assim. Meu sonho é fazer caminhada. E que você não falou do santuário aqui, nos dois, né? Que no santuário na matriz, que tem as relíquias também, né? Sim. Nos dois. O Frei G agora, recentemente, né, conseguiu a de primeiro grau para o santuário maior, né? E a da matriz já tinha, né? As relíquias. As relíquias são belíssimas. A matriz tem a de primeiro grau, que é a partícula, e tem a de segundo grau, que acho que é um pedaço da roupa Da dela, né? roupa, da Isso. vestimenta. Não, o santuário, assim, é uma experiência, você fala, as pessoas, elas têm que... Eu gosto muito de divulgar os santuários, o de Curitiba, o de Londrina, o de Cássia, de Minas. E o Frei Jean, ele tem um plano, um sonho de fazer um retiro em Cássia, Minas Gerais, um retiro nacional de devotos e devotas. Assim, a gente já está conversando com o Padre Michel, sabe? Colocando essa sementinha. A gente fez um em Curitiba agora, hoje faz 1 mês. Esse foi regional. Tinha muita gente de Curitiba, óbvio, né? Algumas pessoas de Santa Catarina. Mas a ideia é fazer uma em cada região. Mas o de Cássia, em Minas, seria o nacional. Pelo tamanho do santuário, né? E a importância dele. Então, alimente o povo aí, cutuque. Nós vamos precisar de equipe para trabalhar. Eu acho que esse casal aí tem todo jeito de ser uma equipe boa de trabalho. Aqui consegue, as equipes aqui é boa. Porque eu sempre eu comentei isso em Curitiba. O evento em Curitiba foi impecável. E aí o padre responsável, né? Ele estava conversando comigo e disse, Kátia, assim, eu só fui ali o coordenador. Quem tocou mesmo o evento foram as equipes, CPP, como a Pastoral da Comunicação, sabe? O pessoal abraçou. E a ideia é essa, né? É que cada localidade abrace o evento, porque como o Frei Jean está em Santa Cruz, eu estou aqui. É difícil para a gente organizar de longe, né? Então, ou o santuário ou a paróquia organizando, para nós fica mais fácil. E aí, assim, quando a gente começou a colocar quais lugares que a gente gostaria de fazer, a gente dividiu por regiões. Então, região sul, sudeste, centro-oeste. E aí, eu até falei, sudeste tem Minas e nós temos que fazer em São Paulo. Aí o Frei Gia falou assim, não, o de Minas é nacional. Esse a gente não entra nas regiões, ele vai entrar como nacional. E eu acho que tem tudo a ver, né? O maior santuário do mundo tem que receber o maior encontro de devotos e devotas. E vamos colocar em oração para isso dar certo. Esse ano ainda, né? Para a gente poder se encontrar pessoalmente, conhecer, conversar. Casal, muito, muito obrigada. Agradeço os filhos também, porque eu sei que faz parte de toda a história de vocês. Espero que Santa Rita interceda por todos os impossíveis. Eu tenho certeza, Davi, né? Eu tenho certeza que o Davi vai ter muita história para contar desse braço, muita história de superação. E ele tem teus filhos têm muito motivo de orgulho dessa mãe, desse pai forte, que aprenderam com Santa Rita. Eu sempre digo, Santa Rita nos ensina a ser fortes apesar dos espinhos. E que Deus continue iluminando vocês, Nossa Senhora
os cubra com um manto de amor. E esse caminho da santidade é difícil, mas ele é possível. Sim, Amém. amém, sim. Nossa, queria... Uma boa noite para vocês Boa... e vamos conversando. Tá bom, boa noite. Boa Com Deus, noite. muito obrigado. Beijo. Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.